bom dia, uma boa quinta-feira para você que está aqui no Link Esporte Clube, ligado, querendo saber muito do que aconteceu na Libertadores ontem, do que aconteceu na Sul-Americana, dos jogos que estão por vir. Então, eu já vou começar aqui te dando mais uma vez bom dia e falando que a quarta-feira de Libertadores está de volta. Se tem uma coisa que eu gosto nessa vida, é da quarta de Libertadores. E ontem teve Palmeiras e aquela coisa que a gente já tá acostumado. O time da virada, o time do amor virou outra vez. Aquele jogo cheio de emoção contra o Del Valle lá no Equador. Mas a gente já vai falar sobre isso. Antes eu vou pedir o que eu sempre peço todo dia de manhã aqui para vocês, que é: curte a nossa live, comenta aqui sobre o que você tá achando da Libertadores, da Sul-Americana. Claro, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque toda vez que a gente estiver ao vivo, trocando uma resenha aqui, você vai ser acionado para participar com a gente. E deixa eu te dar um resumão, porque hoje vai ter sonora do Abel, sonora do Luiz Guilherme, que estava com o Abel. A gente vai ouvir um pouquinho da coletiva ali pós-jogo. A gente vai ver a escalação, vamos falar de Flamengo, vamos falar dos jogos que estão por vir, do São Paulo que joga hoje também. Mas, antes de tudo, eu quero falar do Verdão, como eu já dei um spoiler bem aqui no comecinho, porque ontem o Palmeiras começou perdendo por 2-0 pro Del Valle. O Del Valle chegou a abrir bem aí o placar no primeiro tempo contra o Palmeiras, e aí parecia realmente que tava tudo perdido, mas como eu sempre falo, o Abel é ídolo, né? Não tem como. O cara é genial. Quando ele mexe no time, ele mexe pra ser certeiro. Ele entrou com 3 zagueiros ontem, com um time meio defensivo, digamos assim. O Abel não gosta muito dessa expressão, diz que nem sempre um 3-5-2 é defensivo, né? É retranqueiro, mas ontem, quando ele mexeu, colocou o time pra frente, fez 4 mudanças, tudo melhorou, o tempo abriu pro Verdão, começou com o Endrick marcando, depois veio o Lázaro e o Guilherme, o Luiz Guilherme, também cria da base, mas que fase a base do Palmeiras tá? Também cria do Palmeiras, entrou nos acréscimos e virou o jogo, garantiu a vitória pro Verdão. Momento, o menino entrou com Deus olhando para ele em campo, com a estrela brilhando, e conseguiu garantir a vitória para o Verdão. A gente já vai ouvir o Abel, já vai ouvir o Luiz Guilherme, mas antes eu vou chamar a escalação do Verdão para você ver qual foi o time que, em um primeiro momento, o Abel acabou utilizando. Vamos lá, beber uma aguinha aqui, né, gente, que sempre faz bem. O Abel Ferreira ontem entrou em campo com o Everton, o Marcos Rocha, Moreno, Endrick, Rony, Mike, Luan, Gustavo Gomes, Piquerez, Rafael Veiga e Richard Rios. O Veiga aí de titular, ele que ainda era uma incógnita, a gente não tinha certeza se o Abel ia usar ele ou não. O Abel falou na última coletiva aí do Brasileirão, que foi o jogo contra o Flamengo, o empate ali no Allianz Parque pro 0-0, que não sabia se usar o Veiga, porque a fisiologia do Palmeiras já vinha, né, falando que o Veiga precisava descansar e que ele estava errado, que ele usava o Veiga todo jogo, mas ele resolveu usar o Veiga de novo, não poupou. É claro, é difícil pro técnico, né, quando ele tem um homem de confiança ali no meio campo, é difícil tirar essa pessoa e colocar uma outra como titular num jogo muito importante de Libertadores, não é mesmo? Bom, o Palmeiras garantiu 3 pontos importantes ontem, né? Tá aí na liderança do seu grupo, do grupo F, e muito importante porque a gente sabe que na próxima fase o mando de campo no segundo jogo vale aí para quem é o líder da chave. Então o Palmeiras, por enquanto, garantindo essa vantagem aí, o Palmeiras que chega na Libertadores, claro, como um dos grandes favoritos. E como te prometido, já falei que ia chamar o Abel aqui, o Luiz Guilherme, para falar um pouco desse jogo, dessa virada histórica, porque foi emocionante. Palmeirense, eu vou falar, o palmeirense ele tem que ter um coração bom, porque é muito legal essa história de time da virada, time do amor, mas esperar virar, ter a paciência, meu Deus do céu, é complicado. Bom, vamos ouvir o Abel sobre ontem. Eu queria primeiro para o Abel, como explica-se um primeiro tempo em que as coisas não funcionam como vocês imaginam e um desempenho tão bom no segundo tempo, já antes mesmo das trocas e depois com as trocas,
a virada. Eu queria que você fizesse uma análise do que aconteceu no jogo para um resultado tão importante para vocês. E aproveitar para o Luiz também, perguntar, Luiz, como é que você está se sentindo, seu primeiro gol como profissional, entrar na altitude, uma função que você gosta, mas por dentro, fazer um belo gol. Queria que você falasse também sobre o seu momento, por favor. Uma felicidade imensa estar fazendo meu primeiro gol com essa camisa maravilhosa, um clube que me ajudou desde os 11 anos, então pude estar fazendo meu primeiro gol. Felicidade imensa, eu tenho que agradecer a Deus, agradecer minha família, agradecer o professor Abel e a comissão, por ter sempre confiado em mim. Então, fazer meu primeiro gol com essa camisa maravilhosa é um momento único para mim. Eu fico muito feliz de estar fazendo meu primeiro gol. Olha, é uma boa pergunta. Eu gostava também que vocês me respondessem quantos times brasileiros ganharam aqui. Se me conseguiste depois fazer uma análise sobre isso, eu vou gostar. Eu vou partilhar uma coisa com vocês. Foi muito difícil para mim escolher o 11 que ia iniciar. Tive muitas dúvidas. Até ontem à noite, até ontem às 9 da noite, quando me reuni com a minha comissão técnica para decidir quem ia iniciar, mas no mesmo dia, ontem também, juntamente dos jogadores, disse-lhes que para ganhar este jogo íamos precisar de todos os jogadores e, portanto, a primeira parte, e fazendo uma análise muito específica e rápida, foi muito dura para nós. A capacidade de nos adaptarmos a este clima foi imensamente dura, 30 minutos muito, muito duros. Houve ali um momento em que o Everton caiu e nós fizemos ali um ajuste, mas o verdadeiro ajuste que fizemos foi de facto no intervalo. Aquele jogo nos colocou outra vez a discutir o gol, desculpem, nos colocou outra vez a discutir o jogo. Disse isso aos jogadores: calma, vamos corrigir aquilo que temos que corrigir, e fizemos uns ajustes, sim. Entramos muito melhor no segundo tempo, na minha opinião, porque a capacidade dos jogadores se adaptarem a este clima foi muito melhor. E pronto, acho que hoje os jogadores que entraram do banco ajudaram muito, e é isso que nós esperamos. Esta mistura da nossa experiência que temos com a nossa irreverência dá isto que vocês assistiram aqui hoje. Não é a primeira vez que o Palmeiras vira um jogo, portanto é uma equipa que só deixa de lutar quando o jogo termina, e fico muito feliz porque foi uma vitória do Todos Somos Um, foi uma vitória de todos, do nosso núcleo de performance, da nossa psicóloga, dos nossos nutricionistas, que nos ajudaram muito hoje, da comissão técnica, da nossa presidente, que não deixa que nada nos falte. Eu disse isso aos jogadores, tenho que vos dizer isto, ficámos num hotel extraordinário, e eu disse isso aos jogadores: têm alguma razão de queixa? Querem... Não, professor, temos tudo bom e de melhor, então só temos que fazer uma coisa, o clube que nos proporciona estas condições, nós só temos que ir para dentro do campo e todos juntos nos esforçarmos para conseguir resultados. Também agradecer ao Barros, e acho que foi uma vitória do time da virada, do time do amor, e é um orgulho muito grande poder estar junto a este grupo e poder viver estas emoções, que não é a primeira vez, mas dificilmente um dia eu irei viver isto em algum lado. Muy buenas noches, Abel. Nicole Moposita en vivo para Match Deportes. Independiente del Valle el día de hoy cumplía su partido 33 jugando de local aquí en casa. De estos partidos, tan solo 2 derrotas han sido por parte de Independiente del Valle aquí jugando de local, y precisamente fue ante Palmeiras. La primera fue en el 2021 y la segunda el día de hoy. ¿Cómo lo vives tú, siendo que estuviste en estas 2 ocasiones, y siendo también cómo analizas esto, lo que es este dato estadístico, siendo que los equipos brasileños le temen mucho a la altura? Muchas gracias. Já falei um pouquinho sobre isso. O clima aqui é diferente. Nós fizemos ontem um treino muito, muito bom. Dei os parabéns à minha comissão técnica, porque era preciso fazer um treino que nós nos adaptássemos a este ambiente, à atmosfera, o correr para a frente e depois ter que recuperar para trás. Fizemos um treino muito, muito, muito bom ontem, muito bem conseguido. Como disseste bem, não é fácil jogar aqui, não é fácil ganhar aqui. O Independente Del Valle vinha pelo menos os últimos 9 jogos sem perder. E vocês viram as dificuldades que o Palmeiras passou nos primeiros 30 minutos. Passamos sérias dificuldades mesmo,
porque o Independente Del Valle também tem bons jogadores, tem muito boa organização, conhece muito bem e está adaptado a este ambiente, mas nós sabíamos que tínhamos que sofrer. Não há equipa nenhuma brasileira, eu dizia, qualquer equipa que venha jogar aqui vai ter que estar preparada para sofrer. E a nossa equipa está preparada para tudo, está preparada para sofrer, está preparada para encontrar o momento do jogo, e nós conseguimos encontrar o nosso momento. Agora explicar-te, não sei porque é que o Palmeiras foi as únicas 2 derrotas que o Independente Del Valle tem aqui. É o Palmeiras, não sei, acho que vou pedir que vocês me ajudem, não sei porquê, mas é verdade, nós conversamos muito entre nós, converso muito com pessoas que têm conhecimento maior do que o meu em relação àquilo que é a adaptação à altitude, e eu também tenho essa capacidade de perceber se as coisas não estão a correr bem, de alterar para aquilo que tem que ser, e mais do que tudo, volto a referir, é a vitória do Todos Somos Um, é a vitória dos que ficaram de fora, e eu disse isso aos que jogaram. Foi muito difícil para mim escolher o 11 hoje, acho que talvez desde que eu estou no Palmeiras foi a vez que eu mais dificuldade tive quem é que eu ia meter ou escalar de início, mas disse aos que entraram que entrassem, que representassem, que eles estavam de fora, que tinham muita vontade também de jogar. E depois não há maior satisfação que um treinador pode ter, na minha opinião, de ver os jogadores que entraram a dar a volta ao resultado e a forma como todo o grupo celebrou o golo. É algo que é difícil de explicar, mas que se sente, como te disse. Parabéns ao Independente Del Valle, os primeiros 35 minutos nos encostou às cordas, não fez um KO, mas em determinado momento pensei que íamos levar um KO aqui, mas soubemos suportar, soubemos aguentar, soubemos esperar por nosso momento, e aí sim, no 12º round, nós conseguimos dar um knockout no nosso adversário, mas acho que as 2 equipas estão de parabéns, e o Palmeiras também por nunca desistir. Vocês sabem que, para além da qualidade que este grupo tem essa característica, que não é de agora, é de sempre, nunca desiste. Tá aí então o treinador do Palmeiras aliviado, né? Achando que ia ser nocauteado logo no primeiro tempo aí, mas conseguiu vencer esse duelo aí contra o Independente Del Valle. O time deu a volta por cima, e claro, ele falando da paciência, de saber esperar, saber ler o jogo, e isso só um grande ídolo, né? E também um grande treinador como Abel Ferreira consegue fazer. Esse cara que tá sempre à frente do Palmeiras e sabe mexer da maneira certa ali, sabe ler muito bem os seus atletas e tem a confiança de todos eles. Tem o time na mão, né? A gente sempre fala aqui que é diferente. Bom, se por um lado o Verdão tá feliz na Libertadores, o Flamengo, meus queridos, o Flamengo passa por um momento complicado, porque perdeu ontem na Libertadores também, perdeu aí pro Bolívar por 2-1, e aí tem uma questão que tem o Flamengo, que é a questão da fisiologia, né, a parte médica ali do Flamengo, que estuda os seus jogadores, que analisa como é que eles estão, a parte muscular, o que eles podem entregar. E aí o Tite acabou poupando alguns jogadores ontem também, e inclusive até o Pedro, né, em um determinado momento o Tite poupou, e ele falou sobre isso de novo, né, ali na coletiva, porque foi questionado por quê. Poupa contra o Palmeiras aqui no Brasileiro, depois poupa na Libertadores, quando que o Flamengo vai usar o seu elenco completo? E ele fala, né, olha, a fisiologia vem dizendo pra mim, ó, não usa esse atleta aqui, ele tem alguma questão aí sanguínea que não vai bem na altitude, esse outro atleta aqui muscular, na parte muscular, ele pode aí sofrer alguma contusão, você vai ficar uns 4 ou 5 jogos sem ele, sem poder utilizá-lo, e o Tite achou melhor, né, poupar realmente, seguir aí a fisiologia, mas é claro, vai do treinador, né, ele segue a fisiologia, mas e se não der certo? Ele vai ter que arcar com as consequências, como o Tite vai ter que arcar com essa derrota aí pro Bolívar por 2-1. E também se ele usa, dá certo, mas o cara se machuca. Aí é uma outra questão, é uma outra dor de cabeça. O Tite falou sobre isso, mas antes
Antes de eu falar do Tite, vamos ver então quem foi esse time que o Tite usou ontem dentro de campo contra o Bolívar. Esse daí é o time do Bolívar, né? Não, esse é o do Flamengo mesmo, do Bolívar tá na próxima arte. O Tite entrou então com Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e o Léo Ortiz, Vinha, Igor, Jesus, De La Cruz, Gerson, Vitor Hugo e o Bruno Henrique. Esse aí foi o time que o Tite usou. Você vê que o Pedro não entrou aí, por exemplo, como titular, né? Tiveram ali algumas opções no banco, o Léo Pereira nem viajou, então o flamenguista que saiu aí com a derrota ontem tá muito bravo, não tá entendendo qual é a da comissão técnica do Flamengo, o que tá acontecendo, que não escala o time titular. E bom, a gente vai ouvir o Tite e tentar entender o porquê. Mas faz um sentido, né? Você que é flamenguista, tá acompanhando a gente aqui? Você acha que faz sentido seguir o trabalho da fisiologia, as indicações e não usar algumas peças durante alguns jogos importantes, principalmente no começo aí dessas rodadas, né, de campeonato? Ou não? Você acha que tem que usar mesmo? Se machucar, machucou, acontece. Bom, deixa aqui o seu comentário, a gente sempre vai debatendo, né? Lembrando que meio-dia a gente tem mais prosa marcada, tem mais conversa, mais debate, 6 horas da tarde. E hoje tem jogo também, mas isso é papo para uma outra hora, porque antes nós vamos ouvir o seu Tite. Bora lá ouvir o Tite. Boa noite. As características da equipe do Bolívar, ela tem 2 jogadores externos, infiltrações centrais bastante. Ela utiliza essa coordenação de movimentos. A ideia inicial era, com uma linha de 5, tirar tua pergunta é tática, tirar esses jogadores de lado de cruzamento e essas infiltrações centrais com o tripé do meio campo também conduzir. Mas nós não estávamos com posse de bola jogando. E aí, logo em seguida, e nós estávamos com esse problema, a gente trouxe o Léo Ortiz para um meio campista, montando 2 linhas de 4. Aí ele começou a equipe a se remontar, reestruturar. Boa noite. Com respeito à pergunta minha, fico muito feliz por fazer o primeiro gol aqui com a camisa do Flamengo, mas temos que seguir à frente. Acho que o que fala, o primeiro tempo acho que comecei bem fisicamente e depois durante o jogo se começa a sentir muito a altitude, então acho que foi isso. Fica um pouco pesado, fica sem força, acabando o jogo, mas tem que agora trabalhar para o jogo que vem. Então tá aí, né, o Vinha, também jogador do Flamengo, falando sobre o gol que foi ele que marcou, né, sobre o jogo ficar pesado, né, comentou algumas questões aí sobre o jogo, a partida de ontem, as questões que envolvem, mas o Flamengo perdeu de 2-1, poupando o jogador. E aí eu deixo pra torcida, deixo também pra quem é o fã e é o torcedor flamenguista do rubro-negro, deixa aqui nos comentários, vale a pena? Não vale? E aí, o que você faria? O Abel, por exemplo, está sendo instruído pela fisiologia do Palmeiras a poupar o Veiga e não vem fazendo isso, né? E vem ganhando. Mas até quando o jogador vai aguentar? A gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos e, já que tá falando de Libertadores, já vou chamar o giro da rodada pra gente ver qual foi o placar desta quarta-feira, quem foram os times que ganharam e tudo mais. E na sequência, depois desse giro, os jogos do dia. Bom, ontem, quarta-feira de Libertadores. Gente, olha aqui, olha como a quarta-feira fica diferente. Quarta-feira de Libertadores, é demais, né? Ó, o Botafogo venceu o Universitário, tava precisando, hein? Será que o Botafogo encontrou seu caminho de volta? Tô achando que pode ser que sim, hein? Já são 2 jogos aí, um pelo Campeonato Brasileiro contra o Juventude, agora esse contra o Universitário que vence. Lembrando que venceu o Juventude por 5-1, mas a gente tem que aguardar, né? Parece uma maré boa, mas até quando vai durar, a gente tem que analisar. Bom, Botafogo venceu ontem o Universitário por 3-1, o Huachipato e The Strongest empataram em 0-0, o Nacional venceu o Deportivo Táchira por 2-1, aí a gente vê o Bolívar que venceu o Flamengo por 2-1, Independente Del Valle saiu na frente, mas ele tava contra quem? Contra o time da virada, o time do amor. O Palmeiras venceu o Del Valle ontem por 3-2 e o River também venceu ontem, viu? O River Plate aí
que está com 100% de aproveitamento na Libertadores, venceu o Libertad por 2-1. E aí, vamos ver os jogos desta quarta-feira, né? Ó, Cerro Porteño, 7 horas da noite, Cerro Porteño recebe o Fluminense. No mesmo horário tem Cobresal e Tajeres, aí jogo importante para o grupo do São Paulo Futebol Clube. 9 horas da noite tem Palestina e Milionários, e aí Barcelona de Guayaquil e São Paulo Futebol Clube. Essa aí são os jogos de hoje. Lembrando que o São Paulo já viajou, já está em Guayaquil para enfrentar aí o Barcelona, né? Tá tentando se acostumar com a altitude, fazendo aí, né, sabendo ali como é que é a altitude, deixando o corpo acostumar, porque é diferente, né? A bola corre mais, o ar chega menos, então você tem que dar uma acostumada. E claro, lembrando que a estreia do Luiz Ubeldia, né, aí no comando do Tricolor Paulista, ele que é um técnico jovem, argentino de 43 anos, fez um ótimo trabalho ano passado na LDU de Quito, em que venceu aí a Copa Sul-Americana, e a gente tá ansioso para saber como é que vai ser esse trabalho do Zubeldia, o que ele vai mudar no time, quais peças que ele vai utilizar. O time já tá por lá, já tá soltando coisinhas no Instagram, aqueles videozinhos que a gente gosta de acompanhar, treino, os caras no campo treinando, fazendo preparação física, e é isso, a gente aguarda aí. Lembrando mais uma vez, 9 horas da noite, São Paulo e Barcelona de Guayaquil, e você acompanha esse jogo aqui com a gente no Link Sport Clube, na voz do Enio Ricanello e nos comentários, reportagens do Frank Fortes, e eu estarei aqui comandando, apresentando essa jornada e também no plantão, né? Te atualizando dos outros jogos que estão acontecendo, de como tá ficando a classificação. Então não tem onde assistir, vem aqui com a gente, fica acompanhando aqui com a gente vai te contar como é que vai ser essa história, como que o São Paulo vai terminar esse jogo, porque é jogo muito importante. O São Paulo precisa garantir 3 pontos para passar aí para a próxima fase. A gente sabe que tem muito jogo ainda para acontecer, mas cada ponto é importante na Libertadores, viu? E bom, tô falando muito de Libertadores e é óbvio que eu vou falar de Sul-Americana também, porque ontem tiveram jogos importantes da Sula, vitórias importantes também, e hoje vão ter mais jogos. Mas antes de tudo, eu quero falar do Bragantino. O Bragantino, que é um time que às vezes a gente brinca aqui que começa muito bem uma temporada e lá no fim nada e morre na praia. A gente espera que esse ano não seja igual, porque o Bragantino tá muito bem, viu? Tá bem no Campeonato Brasileiro, também tá bem na Sul-Americana. Sul-Americana ontem que exportou não, olha que maluquice, que jogou contra o Sportivo Luquenho e venceu por 1-0. A gente já vai chamar então a escalação do Bragantino pra gente ver com quem que o Pedro Caixinha, que é o técnico do Bragantino, entrou ontem em campo, ó. Cleiton, lembrando que o jogo foi em Bragança Paulista, lá no Nabizão, e a gente já vai ouvir o Caixinha também sobre essa partida, porque tem sonora e a gente sempre gosta de ouvir os técnicos por aqui. Ó, então o Caixinha ontem foi a campo com Cleiton, Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Luan Cândido, Guilherme Raul, Eric Ramírez, Bruno Gonçalves, Nacho, Thiago Borbas e Vitinho. Esse é o time utilizado ontem, time que conseguiu garantir a vitória, mas para o treinador garantiu a vitória, tudo certo, os 3 pontinhos, fez o necessário, aquela musiquinha necessário, somente o necessário, mas não jogou bem, né? Segundo o Caixinha, ele não gostou do que o seu elenco apresentou dentro de campo, não é assim que o Bragantino propõe o jogo, está acostumado a jogar, e a gente vai ouvir o técnico um pouquinho em relação à partida de ontem, que mesmo com a vitória não agradou muito. Vamos ouvir. Não foi um jogo bem conseguido da nossa parte, nada conseguido da nossa parte. Foi um jogo que não conseguimos controlar, não tivemos a capacidade de perceber o jogo e jogá-lo da forma como ele pedia, e acabamos por ter a felicidade de encontrar a vitória. Eu não vou de maneira nenhuma satisfeito daqui, porque nesta altura do campeonato, nesta altura daquilo que é o tempo que temos de trabalho juntos, é muito difícil ver uma equipa como a nossa, que tem que jogar sempre junta, jogar sob 70 metros, quer a atacar, quer a defender,
e com isso ser muito difícil poder controlar o jogo ofensiva e defensivamente. Então, ganhamos, tivemos a felicidade de poder encontrar o gol e poder ter encontrado a vitória, mas há coisas que nós neste processo, não sou eu, somos nós todos que participamos nele, não podemos estar satisfeitos, nem podemos de maneira nenhuma pensar que se termos ganho este jogo vai nos ajudar no nosso crescimento. Temos que meter bem os pés na terra, temos uma identidade muito clara e essa identidade tem que estar sempre presente. Então tá aí Pedro Caixinha, técnico do Red Bull Bragantino, falando aí sobre o seu time ontem em campo, que garantiu 3 pontos importantes na Sul-Americana, mas ainda falta. Por outro lado, o Atlético Paranaense também garantiu seus 3 pontos ontem. O Atlético Paranaense, que também vem muito bem na Sul-Americana, venceu o Danúbio por 1-0. A gente já vai aqui então chamar a escalação do Atlético Paranaense, que tinha o Léo Link. Começar aqui, Léo. Minto, isso daqui ali do ladinho tem quem tava no banco, né? O Atlético Paranaense, que foi com o Bento no gol, o Bento que estava na seleção brasileira, né? Fez ótimas partidas aí junto com o Dorival e toda a equipe nos amistosos internacionais. E aí Felipinho, Mateu Gamarro, Kaique Rocha e Madison, Christian, Alex Santana e Bruno Zapelli, Julimar, Canóbio e Mastriani. Esse aí o time utilizado pelo Atlético Paranaense ontem pelo treinador Cuca, garantiu os seus 3 pontos, venceu por 1-0 e aí segue fazendo uma ótima campanha na Sul-Americana e a gente gosta de ver assim, time jogando muita bola. Bom, só dei uma passada aqui, te apresentei a escalação, porque eu já quero chamar os resultados de ontem, da Sula, e os jogos de hoje, né? Pra gente encerrar aqui, com você informado em relação aos jogos, né? Aos placares, ao que deu certo, ao que deu errado, né? Então, ontem teve Coquimbo Unido e Racing. O Racing da Argentina venceu o Coquimbo Unido por 2-1. O Atlético Paranaense, como eu já informei, venceu o Danúbio por 1-0. O Bragantino venceu o Sportivo Luquenho por 2-1. Eu acho que acabei falando aqui que o Bragantino tinha vencido o Sportivo Luquenho por 1-0, mas não, venceu por 2-1. O Real Tomayapo acabou perdendo em casa para o Belgrano venceu por 2-0. E o Sportivo Ameriano venceu o Raio Zuliano por 4-0, goleada ontem aí na Sula. Por outro lado, hoje também tem jogos importantes, jogo muito, muito importante pro grupo do Corinthians, o Corinthians que perdeu pro Argentino Júnior e hoje tem jogo entre o Nacional do Paraguai, aquele time fraquíssimo, sendo muito legal, o Nacional do Paraguai joga às 7 horas da noite contra o Racing, recebe o Racing do Uruguai. Também às 7 da noite tem Metropolitanos e Lanús, e às 9 da noite tem mais brasileiro em campo, o grande Fortaleza recebendo aí o Boca Juniors. Essa aí é a terceira rodada de quinta-feira aí da Sul-Americana. E claro que a gente vai te informar sobre esses jogos, o que está acontecendo na rodada, na Liberta, na Sula. Você quer todas as informações, quer se manter atualizado, quer saber quem que vai jogar, quem que não vai jogar, que jogador tá bem, que jogador que tá machucado, qual que vai ser o esquema tático que os nossos treinadores vão usar? Fica por aqui com a gente no Links Esporte Clube. Obviamente, tá acabando o nosso boletim? Tá acabando. Mas meio-dia eu volto com o senhor Frank Fortes aqui pra gente debater, fazer uma resenha sobre esses resultados que eu acabei de apresentar aí pra você. A gente vai destrinchar jogo por jogo, porque aqui é meia horinha inicial pra eu te dar um bom dia, pra você ficar antenado do que tá acontecendo, mas meio-dia é 1h30 de debate, de conversa, com todos os detalhes possíveis de uma partida incrível e maravilhosa. E óbvio, 6 horas da tarde ainda tem mais live pra você, a gente vai conversar um pouquinho mais e logo a gente na sequência já abre aí a nossa jornada pro jogo entre São Paulo e Barcelona de Guayaquil. A gente começa 1 horinha antes, eu aqui na apresentação trocando uma ideia, e aí eu já passo o comando da casa pro Henrique Canelo assumir o controle e narrar a partida.
Então, combinado? Não se esquece, mais uma vez, eu vou lembrar você. Ativa o sininho, por favor, se inscreve no canal, curte nossa live e, claro, não se esqueça de interagir com a gente também. Sempre comenta, porque é muito legal a gente ter essa troca, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas já já eu tô de volta, viu? Até daqui a pouco, hein?